Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Institui contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da Seguridade Social. Artigo 2º. A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, a linha A será considerado o resultado do período base encerrado em 31 de dezembro de cada ano. A linha B, no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço. A linha C, o resultado do período base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela 1. Adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido. 2. Adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período base. 3. Adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a provisão para o imposto de renda. 4. Exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido. 5. Exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita. 6. Exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período base. Parágrafo 2º. No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo da contribuição corresponderá a 10% da receita bruta auferida no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na alínea B do parágrafo anterior. Artigo 3º. A alíquota da contribuição é de: inciso 1, 20%, 20%, até o dia 31 de dezembro de 2021 e 15%, 15%, a partir de 1º de janeiro de 2022, no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos 2ª, 3ª, 4ª, v, 6ª, 7ª, 9ª e x do 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Inciso 2, 25%, 25%, até o dia 31 de dezembro de 2021 e 20%, 20%, a partir de 1º de janeiro de 2022, no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso I do 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e inciso 3, 9%, 9%, no caso das demais pessoas jurídicas. Parágrafo único. As alíquotas da contribuição de que tratam os incisos I e 2A do caput deste artigo serão de 16%, 16%, e de 21%, 21%, respectivamente, até 31 de dezembro de 2022. Artigo 4º. São contribuintes as pessoas jurídicas estabelecidas no país e as que lhes são equiparadas pela legislação tributária, ressalvadas as vedadas na linha B do inciso 6º do caput do artigo 150 da Constituição Federal, na forma restritiva prevista no 4º do mesmo artigo. Parágrafo único. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, passam a ser consideradas nulas as autuações feitas em descumprimento do previsto no caput deste artigo, em desrespeito ao disposto na linha B do inciso 6º do caput do artigo 150 da Constituição Federal, na forma restritiva prevista no 4º do mesmo artigo. Artigo 5º. A contribuição social será convertida em número de obrigações do Tesouro Nacional,
OTN, mediante a divisão de seu valor em cruzados pelo valor de uma OTN, vigente no mês de encerramento do período base de sua apuração. Parágrafo 1º. A contribuição será paga em 6 prestações mensais iguais e consecutivas, expressas em número de OTN, vencíveis no último dia útil de abril a setembro de cada exercício financeiro. Parágrafo 2º. No caso do artigo 2º, primeiro, a linha B, a contribuição social deverá ser paga até o último dia útil do mês subsequente ao da incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades. Parágrafo 3º. Os valores da contribuição social e de cada parcela serão expressos em número de OTN até a segunda casa decimal quando resultarem fracionários, abandonando-se demais. Parágrafo 4º. Nenhuma parcela, exceto parcela única, será inferior ao valor de 10 OTN. Parágrafo 5º. O valor em cruzados de cada parcela será determinado mediante a multiplicação de seu valor, expresso em número de OTN, pelo valor da OTN no mês de seu pagamento. Artigo 6º. A administração e fiscalização da contribuição social de que trata esta lei compete à Secretaria da Receita Federal. Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições da legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo. Artigo 7º. Os órgãos da Secretaria da Receita Federal enviarão às Procuradorias da Fazenda Nacional os demonstrativos de débitos da contribuição de que trata esta lei, para fins de apuração e inscrição em dívida ativa da União. Parágrafo 1º. Os débitos de que trata este artigo poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritos em dívida ativa pelo valor expresso em OTN. Parágrafo 2º. Far-se-á a conversão do débito na forma prevista no parágrafo anterior com base no valor da OTN no mês de seu vencimento. Artigo 9º. Ficam mantidas as contribuições previstas na legislação em vigor, incidentes sobre a folha de salários e a de que trata o Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, e alterações posteriores, incidente sobre o faturamento das empresas, com fundamento no artigo 195, e, da Constituição Federal. Artigo 10. A partir do exercício financeiro de 1989, as pessoas jurídicas pagarão o imposto de renda alíquota de 30% sobre o lucro real ou arbitrado, apurado em conformidade com a legislação tributária, sem prejuízo do adicional de que trata os arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 2462, de 30 de agosto de 1988. Artigo 11. Em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 1989, fica alterada para 0,35%, 35 centésimos%, a alíquota de que tratam os itens 2º, 3º e v do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2445, de 29 de junho de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2449. De 21 de julho de 1988. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário. Este conteúdo tem valor para você? Se sim, então você pode curtir, comentar, compartilhar e salvar. Você pode acessar mais conteúdos pelos links na descrição. Exposto isso, até o próximo conteúdo.